Podcast Bastidores da Política no Ar. E a gente recebe hoje aqui nos nossos estúdios a analista legislativa Mônica Horta. Ela tem uma grande história aqui com a Alesp, chegou em 2010, participou aqui, né, do acervo histórico. Ela vai contar tudo pra gente agora na nossa entrevista. Mônica, obrigada por participar aqui. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Bom, Mônica, você tem formação então em História, Comunicação e Cultura, uma trajetória aí acadêmica grande, né? Queria que você contasse pra gente, então, como é que começou essa trajetória e como que desembarcou aqui na Alesp? Tá. Então, eu comecei fazendo magistério, né? E aí, quando eu fiz o magistério, foi justamente no momento das grandes transformações sociais, da reabertura, né? Das eleições diretas, e aí eu comecei a participar de grêmio estudantil, foi o momento que os grêmios estudantis foram reativados, e na época também se criaram os conselhos de escola, tinha todo um movimento de participação em todas as instâncias, né, políticas e etc. E aí eu comecei a participar, a fazer o magistério, e ao mesmo tempo a participar com o pessoal da PUESP, né? E aí eu comecei a vir aqui ver aquele movimento imenso, assim, era as ruas tomadas, as passeatas eram imensas, né? E a Lesp tinha muita vida, né? A Assembleia tinha muita vida, os governadores vinham conversar com os deputados, existia toda uma articulação e uma importância realmente da Assembleia, né? E aí, a partir daí, eu fui me direcionando para a história, né? E entrei no curso de História em 1989. E aí, como eu tinha te falado anteriormente, né? Eu entrei justamente no momento da discussão da queda do muro, e aí está tendo toda uma revisão da questão do próprio socialismo, né? Que tipo de socialismo ia se querer naquele momento, se ainda era viável ou não. Então, juntou a transformação aqui no Brasil com uma visão internacional, né? É porque aqui a gente ainda passava pelo aquele momento de constituinte também, né? Isso, exatamente, super importante, tanto em termos nacional como estadual, né? Super importante. Bom, e aí você tinha então essa proximidade com a Alesp por participar mais assim, né, como ativista, como militante. E aí esse início da história como funcionária mesmo da Alesp, quando que ele se dá? Então, eu entrei na história e era militante. Em 1989, a Luísa Erundina ganha a prefeitura. Então, eu fui trabalhar na prefeitura, na regional da Lapa, né? Na época, o administrador era o Nelson Frateschi, que era do PT, e comecei minha militância dentro do PT. Depois de um tempo, eu fui trabalhar no partido, né, na Secretaria-Geral e na presidência do PT estadual. E aí, a partir daí, eu vim para a Assembleia, né? Então, teve uns anos que eu terminei trabalhando aqui na Assembleia, junto com o partido, com os deputados, com a direção do partido. Mas eu era comissionada, né? E, ao mesmo tempo, eu estava na USP. Aí, estava fazendo minha graduação, né? E chegou um determinado momento que eu terminei a minha graduação e fui fazer o mestrado. E aí eu consegui uma bolsa, FAPESP, aí eu já não podia mais, era dedicação exclusiva. E aí eu continuei militando, mas terminei saindo daqui da Assembleia. E aí fui seguindo, fazendo o meu mestrado, dando aula, né? Quando possível, teve um momento que acabou a minha bolsa e comecei a dar aula de história em escola, em universidade. Né? E aí você volta então aqui para a Alesp em 2010, que é esse período que você está até hoje, né? Exato. Quando terminou o meu mestrado, eu prestei um concurso em São Bernardo do Campo, na prefeitura de São Bernardo, e fui trabalhar na Secretaria de Cultura. Então, eu fui analista de cultura lá em São Bernardo do Campo. E comecei a trabalhar lá com o pessoal que são meus amigos até hoje, né? Gente bem interessante da área de cultura, né? E aí eu comecei a aprender mais também sobre cultura, porque eu tinha mais formação na política, né? E comecei a participar, trabalhar com eles, né? Discutir projetos, aprovar projetos, trabalhar nas atividades culturais. Aí, só que meu salário lá era baixinho. E aí
Aí eu comecei a estudar para fazer o doutorado, né? E aí terminei entrando no doutorado, consegui uma bolsa de novo e então eu sempre fiquei nessa assim, na academia, na política. Revezando, né, os dois Exato. campos. Não sabia direito se eu ficaria na docência, né? Se eu prestaria concurso, então tinha essa possibilidade também de prestar concurso para docente, né? E aí, o meu mestrado e o doutorado, eu fiz num programa que, inclusive, foi criado pelo PSDB. Chama PROLAN, né, que é o Programa de Integração da América Latina. Foi criado em 85 pelo Montoro, que era a ideia de se estudar a América Latina. Vinha no bojo do Mercosul, né? Então, era dentro de um projeto político também, né? E então eu entrei nesse programa para estudar a questão da comunicação e da cultura, né? E aí fui trabalhar com cinema, comecei a descobrir através da minha orientadora, que ela estudava a questão latino-americana, aí descobri um cineasta que teve toda uma trajetória ligada a vários países latino-americanos, que era o Fernando Birri, né? Ele criou a primeira escola de cinema da América Latina, depois ele foi o primeiro diretor da escola de cinema de Cuba. Então ele tinha toda uma militância da criação do cinema latino-americano. Depois ele foi exilado em Roma e ajudou a criar vários festivais na Europa, né? Então o meu doutorado foi sobre esse cineasta aí, lá no PROLAN, né? E aí fui indo, fiz o doutorado, depois eu fiz o pós-doutorado também com bolsa. E aí, quando estava terminando o meu pós-doutorado, eu falei assim, bom, vou prestar concurso para professor, vou, né, entrar na minha área aí. E aí eu estava procurando concurso para docente, né? E aí eu vi esse concurso da Assembleia, que ia ter de historiador. Aí eu falei, bom, não é muito minha área, história de São Paulo, né? Mas vou prestar. Falei, eu não tenho nada a perder, né? Porque concurso de professor são poucas pessoas, então se você vai mal, você fica avisado, tem todo um ritual lá, né? Mas esses concursões, assim, você presta isso. É mais tranquilo, né, de certa forma. Você se expõe menos, digamos assim, né? E aí eu falei, vou prestar. E aí deu que eu passei em segundo lugar no concurso e terminei entrando, né? E aí eu até brincava com meus estagiários, porque eu dizia assim, quando eu estava na história, eu queria trabalhar com história dos anos 60, com a questão da ditadura, com cinema, né? Então, assim, eu não queria trabalhar com São Paulo, não queria trabalhar com documentação do século XIX, né? Porque teve um momento que a USP priorizava a história de São Paulo, né? E aí, isso, quando eu entrei, era visto meio como uma coisa meio reacionária, porque só São Paulo, aquela coisa do bandeirante, aquela coisa, né? Então, a gente queria fazer outras coisas. E aí eu dei risada, porque onde que eu vim parar, né? Vim parar no acervo. Justamente estudando a história do Estado. Exato. E eu gostei muito. Aí, no fim, quando eu entrei no acervo, terminei gostando muito. É uma documentação muito rica. Gostei de trabalhar em arquivo, que eu achava que... Eu falava, ai, não, eu quero ir lá só pesquisar e ir embora. Eu quero ser pesquisadora. Eu não quero estar do outro lado, né? E, no fim, eu gostei muito. Foi uma experiência muito rica, de muita aprendizagem, sabe? Eu quero aproveitar que você está aqui, Mônica, para contar um pouquinho pra gente alguma curiosidade que tenha do acervo, né? Porque é um lugar aqui que, às vezes, as pessoas pensam na Assembleia só como a tribuna, só como o plenário de Juscelino Kubitschek, mas tem muito mais aqui na Lesp. E essa parte do acervo, inclusive, é uma que, às vezes, fica, de certa forma, escondida, mas que é muito importante, até como você trouxe pra gente, pra história do nosso estado. Então, conta pra gente um pouquinho do que tem lá. As pessoas podem acessar esse acervo? Como funciona? Sim, o acervo é público, né? Existe uma documentação escrita. O primeiro documento é de 1819, né? Antes até da criação da Assembleia, porque a criação da Assembleia é 1835, mas lá a primeira documentação vem das câmaras, porque antes não existia uma Assembleia, né? Toda a organização
estatal era feita nas câmaras municipais. Então, tem lá uma documentação que é da construção da Estrada de Santos, de 1819, todo o orçamento lá. E aí tem documentação escrita, tem fotos, né, desde 1953, tem, como você até falou, da Constituinte, tem fotos maravilhosas dos constituintes aqui, tem a parte de áudio, né, desde 63. Então, é um acervo extremamente rico e que tem uma produção grande de livros, de teses em cima desse nosso acervo aqui da Assembleia. É super importante para estudar a história de São Paulo, né? E é aberto, as pessoas podem ir lá, podem pedir pesquisa via e-mail, pode telefonar. A equipe lá do acervo é uma equipe muito legal, muito acessível, o pessoal que gosta do que faz, né? Então, o acervo é um lugar muito interessante. Até você tá falando de curiosidade, né? Agora, nós acabamos de fazer o deputado Maurici, que ele também é historiador. Ele acabou de fazer uma sessão solene falando da revolta de São Paulo, de 1924, que foi uma revolta muito importante. São Paulo foi bombardeada, assim, metade da população teve que fugir de São Paulo. Foi gravíssima, assim, e foi esquecida pela história, né? Todo mundo lembra muito de 32, Sim. né? E 24, ninguém sabe quem foi, mesmo historiador, e tá havendo agora um resgate desse momento, que foi muito importante. Então, aconteceu tanto essa sessão solene como uma exposição com documentos aqui da Alesp, da Assembleia, e também do Museu de Energia, que tem fotos maravilhosas assim sobre esse momento, né? Nós fizemos aí uma parceria, o pessoal do acervo, né? O gabinete do deputado Maurici, o Museu de Energia. Então tem muita coisa interessante assim para ser estudada, para ser lembrada, né? Bom, aproveitando que você mencionou, né, o deputado Maurici, você tem aí, então, atualmente um trabalho, né, no gabinete dele também, é analista legislativa, lotada na primeira secretaria, né, e aí trabalha no gabinete do deputado. Então, quais são as suas atribuições do dia a dia? Assim, eu faço várias questões, né? Não é só o gabinete, não né? Não é só o gabinete, e nem só a minha relação é com a primeira secretaria, né? Mas com o deputado Maurici, eu trabalhei bastante, porque ele foi da Comissão de Educação e Cultura. Sim. Então, nós fizemos várias atividades com professores, atos solenes, organização mesmo de discussão de projetos, né? Ele propôs várias coisas interessantes. Nós fizemos também junto o Inesita Barroso, o prêmio, a entrega do prêmio Inesita. Nós trouxemos o professor Ivan Vilela, que nunca tinha sido homenageado especificamente, que é um professor importante da USP, que foi o primeiro professor que conseguiu inserir a viola caipira dentro da USP, né, trazer uma brasilidade para o departamento de música da USP. Então, nós fizemos várias atividades, assim, históricas também, isso que eu estou te falando, né? Sessões solenes, ele trabalha bastante. várias atividades na área de cultura também, porque ele propôs um Conselho Estadual de Cultura, né? Então, houveram várias atividades com o pessoal da área de cultura, né? Então, tem um trabalho... Até a proximidade com o deputado é por essas questões que ele defende, né? Isso, exatamente. Por ele ter, até como você mencionou, ele é historiador. Ele é historiador, é jornalista. Tem tudo a ver também com a sua trajetória, Exato, né? é isso mesmo. Tem a ver, sim. Eu trabalho principalmente nessas áreas aí, né? Então era até bom pra gente deixar mais objetivo para explicar, né, pra quem acompanha a gente, o cargo de analista legislativo. Então, aqui você faz um trabalho pelas comissões, pelos deputados, como é que é?
Então, tem vários Vieses. Exato. Por exemplo, tem um pessoal que está nas comissões que faz pareceres para os deputados. Sim. Ah, tá. Tem pessoas nas comissões que são secretários, que fazem a secretaria das comissões. Então, cada comissão, vou dar um exemplo de uma comissão de Educação e Cultura, ela recebe várias propostas, vários projetos dos vários deputados. E aí precisa se dar um parecer para esses projetos, precisa pautar esses projetos nas comissões. E aí, por exemplo, os funcionários efetivos, eles acompanham e fazem a secretaria dessas comissões. Tudo é registrado. Então, tem as atas, tem a ata do secretário, tem as atas do setor de ata, tem que ser publicado no Diário Oficial. Então, tudo isso é feito por funcionários efetivos, são os analistas, né? Aí, por exemplo, no meu caso, eu sou analista e sou historiadora, então eu trabalhei no acervo histórico, tem bibliotecário, analista bibliotecário também, né? É importante até falar isso para as pessoas não acharem que vai automaticamente, né? Que as coisas elas vão de um lugar para outro automaticamente. Isso, tem muita gente por trás, né, desse processo. Exatamente. Tem muito, é um trabalho minucioso, aí precisa pautar, precisa discutir, e tudo tem que ser registrado, porque é público, tudo tem que ser publicado também no Diário Oficial, né? E precisa ter alguém lá que é um funcionário de fé que assine, não é qualquer um que pode assinar, né? Você está dentro de uma estrutura pública, né? E a Assembleia é um poder, às vezes as pessoas esquecem isso também, né? É verdade. Que às vezes as pessoas acham que é só o executivo, o judiciário, Lembrando né? que a gente tem 3 poderes, né, na democracia. Às vezes até as pessoas aqui dentro mesmo esquecem que a Assembleia é um poder e é importante, né? Tem um poder de negociação, né? Até com o próprio governador, né? Embora muitas vezes haja como eu diria assim, uma certa subserviência, né? Mas em determinados momentos os deputados souberam bastante o seu poder e a sua capacidade de negociação. Mônica, aproveitando aqui o nome do nosso podcast, né? Bastidores. Você teve 2 passagens aqui pela Assembleia, não só como funcionária, passou por aqui também antes como militante. Eu queria que você contasse pra gente alguns bastidores de toda essa sua história com a Alesp, alguns que te marcaram muito, seja até na época de militante, como na época que nesses anos todos trabalhando aqui como funcionária. Eu acho que, assim, falar um pouco da transformação, né? Das primeiras vezes que eu passei na Assembleia, existia, assim, muita festa, as pessoas saíam muito juntas, conversavam muito, tinha muita amizade, tinha uma vida fora também e aqui dentro muito rica, assim, socialmente, culturalmente, né? E é engraçado que isso meio foi se extinguindo, sabe? Assim, isso foi ficando menos. Hoje em dia eu acho que cada um vem, trabalha, eu não sei se Vai embora, não tem essa relação social fora daqui. Fora e forte. Aqui era cheio de festa, sim, era uma alegria até, as pessoas até aprontavam demais, né? Mas era divertido, assim, sabe? Era um lugar, era mais divertido, eu acho, vou falar. Não sei se eu que estou ficando velha também, né? E então existia bastante esse tipo de atividade extra, e aqui mesmo, sabe? Um dia num gabinete, um dia no outro, e se encontrava, se conversava. Isso é essa relação entre funcionários mesmo, Exato, do gabinete, fazendo aquela coisa muita que gente às vezes fazer casou, festa. exato, namorou, brigou, ficou com ciúmes, né? Mas eu acho que também tem um lado que também talvez tenha diminuído bastante os efetivos na Assembleia. Então tem aquela coisa de home office também. Exato. Você acha que isso aconteceu meio que assim, nesse momento pós-pandemia ou já vinha acontecendo antes? Não, já vinha. Foi um negócio assim gradativo, foi acontecendo mesmo, assim, né? E aí, assim, conforme foram entrando novas gerações, aí o perfil de trabalho mudou, né? Então, foi mudando. Eu acho que até a participação dos funcionários efetivos, né? Porque antes
o secretário-geral parlamentar, o secretário-geral administrativo eram funcionários também, muitas vezes de carreira, né? E acho que tinha mais gente mesmo, né? Eu acho que tem a ver até com a questão da rede social, né? É uma coisa que eu acho que não é só aqui, aconteceu na sociedade. Sim. Pelo menos eu vejo vários especialistas falando disso, né? Sim. Do pessoal mais jovem ser mais retraído, essa coisa toda, né? Bom, desse período também, né? Resgatando aqui um pouco até da sua formação acadêmica. Você é pós-doutora em História, como você contou aqui pra gente, foi professora de História. Então, se você fosse fazer um livro, por exemplo, da sua vida, qual momento histórico da Alesp você destacaria? Se eu fosse fazer um livro, É, eu destacaria o acervo, o o momento que eu acervo fui mesmo. gestora, né? Porque aí, pessoalmente, para mim foi bastante importante, né? Então, eu destacaria esse momento para contar e para falar do acervo e da minha vivência. Bom, e você, a gente passou, né, por muita coisa na política no geral, estadual, na política nacional também, nos últimos anos. Você está aqui já há bastante tempo, pensando aí, né, não só aqui na Lesp, mas tendo essa vivência na política, tendo essa vivência e essa experiência no legislativo também. Vamos colocar aí desde o final dos anos 90, né, porque foi aí a sua participação aqui como funcionária pela primeira vez. Seguiu aí, como você diz, né, fazendo esse revezamento entre a sua vida acadêmica e também outros tipos de emprego, seja aqui na prefeitura. Como é que você vê também a transformação que a gente teve na política estadual? A gente pode dizer como você classificaria esse novo momento, esses 2 anos aqui de 2023 e 2024 no nosso momento político? Eu acho que é um momento que tá vindo na privatização, né, dos serviços públicos, né? Eu acho que existe todo um projeto neoliberal que está se impondo, né? Então, cada vez mais eu vejo uma falta de preocupação com as políticas públicas, né? Na área, houve toda uma desarticulação na educação, na cultura, o que foi construído durante anos, né? Então, eu acho que tem um projeto aí que é um projeto neoliberal, de individualismo, né? Em que prevalece a venda das coisas públicas, né? Não é à toa que quando eu te falo que existe menos preocupação com a história, né, com a questão da memória, digamos, porque essa memória, de certa maneira, nos últimos anos, vem sendo desmontada, né, em todos os órgãos. E o que aconteceu? Eu acho que a pandemia foi interessante, porque naquele momento da pandemia, todo mundo viu a importância do SUS, né? O Brasil é um dos países que mais desde o fim do século XIX, tinha uma preocupação com a questão da vacina. Então, se a gente tivesse qualquer outro governo, rapidamente eles teriam comprado a vacina e seria distribuído com a maior facilidade, né? Nós tivemos o azar de ter aquele governo que nós estávamos tendo, né? Então, de certa maneira, teve toda uma construção pós a Constituição de 88, que foi importante, né, para o país. E aí eu vejo que tem um grupo político que quer desmontar isso, mas desmontar as coisas legais disso, né? Claro, tem problemas, precisa ser revisto, tem questões que precisam ser revistas, né? Mas eu acho que teve toda uma série de conquistas que precisaria ser preservada e ampliada, né? Então... A gente teve uma legislatura, né, legislatura passada, e isso até é uma avaliação de deputados que estão aqui há bastante tempo ou que estavam na legislatura passada e foram reeleitos. Mas tinha essa avaliação que a legislatura passada, ela foi de muito barulho, de certa forma, e que nem sempre com discussões que foram positivas ou que realmente eram construtivas e produtivas para a população. Você vê que essa nova legislatura ela veio aí para mudar isso, que tem uma transformação nesse novo momento? Então, eu acho que, assim, deu uma melhoradinha mesmo, porque, olha, é aquilo que eu te falei antes, né? A gente via, mesmo o PT, o PSDB, né, como fosse,
tinha-se uma discussão, dava-se para conversar e se fechar certas coisas que eram importantes, né? E chegou um determinado momento que isso se dissolveu, né? Então, eu acho, não sei se na legislatura sob a presidência do deputado Cauê Macris, né? Isso foi indo assim pelo ralo e depois é isso, né? Elegeram várias pessoas que, sinceramente, é isso, não estavam preocupadas em discutir as políticas públicas, né? Em construir certas consensos que poderiam ser interessantes para todo mundo, né? Então, eu acho que, de qualquer maneira, houve uma certa melhora. Claro que não é o que a gente quer, né? Mas eu acho que sim. Aí eu falo como funcionária, né? Bom, Mônica, queria agradecer a sua atenção aqui com o nosso podcast. Foi muito bom conversar sobre toda essa experiência aqui na LESP, conhecer um pouquinho mais também do acervo, né, e das suas atribuições aqui no dia a dia. Obrigada pela atenção. Obrigada a você, é muito bom. Foi muito bom ter conversado. Bom, esse foi então o podcast Bastidores da Política de hoje. A gente conversou com a Mônica Horta, que é analista legislativa aqui na casa, dando aí alguns detalhes de toda essa trajetória dela, que às vezes foi como funcionária aqui da LESP e às vezes foi como militante que também participava ativamente das discussões aqui no Parlamento Paulista. A gente volta no próximo episódio.